Aí, minha gente do esporte, um grande abraço. Eu sou o Edson Matoso. Hoje é o dia 7 de março de 2025. Estamos com o É Pra Valer no ar, aqui no canal 14. E eu vou falar uma coisa a você. Tinha um ditado antigo, viu, meus amigos? Está tudo programado. Foi programado para hoje começarem as quartas de final do Parazão, com Clube do Remo e Santa Rosa. Aí amanhã, Paysandu e Capitão Poço, depois Tuna e Castanhal, e no domingo também, além de Tuna e Castanhal, Bragantino e Águia. Mas Matoso, não vai... Calma, peraí que, rapaz, você tu é por fora. E eu também. Mas vamos lá. Aí era muito comum, em tempos idos, o camarada dizia, e aí, tá tudo azul? Aí o cara, tá tudo azul. Era uma forma de cumprimento, de cumprimentar o outro, que tá tudo bacana, tá tudo legal, tá tudo bacana, tá tudo legal, tá joia, joia, né? Aí o outro cara diz assim, tá GG. Como GG? É joia, joia. Mas joia, joia não é com GG. Isso foi um jogador de futebol que deu uma entrevista. Que aí, fulanão? Aí, Ricão, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá GG. O que é GG? Joia, joia. Não, pô, não é joia, joia. Gente, pelo amor de Deus, não está azul, está nublado. Sim, Matoso, está inverno, o tempo está nublado. Não, é o campeonato paraense, pô, que está nublado. Sim, mas o campeonato paraense está no inverno, está nublado. Já que tu mostrasse aqui a cadeira, não estará aqui a minha querida Lourdes César. Ontem veio a nossa querida Giordana, lá da TV Cultura, do Portal Cultura, né? E hoje estaria aqui a Lourdes César, diretora do Camisa 13 de esporte da RBA. Mas ela mandou cedo, rapaz. Querido, me desculpa, deixa eu ver se eu acho aqui a mensagem dela, para botar direitinho, para explicar, para justificar. Por que tu não colocaste? Só porque o que não tem porquê, está aqui. Bom dia, Matoso, amigo, não vou conseguir ir para o programa. Estou com febre e virose. Acabei de retornar da Unimed. Desculpa. Desculpa mesmo, querido. Não tem nem desculpa. Ainda mais assim com o idoso, eu sem máscara. Né? Tem que ser cuidadoso com o idoso. Claro, Lúdia, até porque você me atendeu de bate-pronto e eu sei que não é só você. Quantas e quantas pessoas estão com essa situação? Acontece um tipo de convite assim, é complicado, é um risco que a gente corre, mas eu sempre preparo um plano B. No caso da pessoa não vir, a gente tem um programa pronto de alguma maneira, a gente tem como tocar o barco. Mas eu lamento muito, espero que você fique logo boa. Hoje seria um prato cheio, né, Lourdes César? Porque eu queria ouvir como é a Semana da Mulher. Ontem teve a Giordana, e hoje seria muita onda para eu conversar, para saber o olhar da mulher. Os caras lá, tá uma onda do carnaval, porque um jurado ou uma jurada disse, não, eu vou dar 99 para Grande Rio na bateria, porque eu não ouvi o barulho do curimbó. Pô, vem para cá, meu amigo, vem para cá. Vem para cá, para Ponta de Pedras, vem para Marapanim, para Curuçá, vem para Santarém Novo, que tu vais ouvir o curimbó. Ela queria ouvir o curimbó. Ou ele, sei lá. Tá uma onda danada no Rio lá. Aquele um décimo, né? Que tirou o título da Grande Rio, tá certo? Porque o jurado não ouviu o barulho do curimbó. Bom, você sabe que o nosso carimbó é pau e corda. Depois, quando veio o nosso querido Pindu, que meteu uma guitarra elétrica, que na época criticaram o Pinduca, mas já era modernidade, era outro som, era outro público, aumentava, precisava eletrificar um pouco. A Eliana Pittman, quando cantou também um carimbó nos anos 1970, também foi questionada, mas a Eliana Pittman começou a levar o nosso carimbó para fora e botou a guitarra elétrica. Eu acho que eles queriam alguma coisa assim, mas... Sinceramente. E aí, Matou, daria empate, porque a Beija-Flor foi muito boa. Mas a Grande Rio estava, nossa, aí porque não ouviu o curimbó. Vai ver que ela estava querendo ver também o grito do Curupira, pô. Queria ver a Matinta Pereira lá na avenida também. A Curupira foi da escola que antecedeu a Grande Rio, tinha lá um grupo de Curupira. Só que o Curupira que estava lá estava com o pé para frente. O Curupira de verdade tem o pé para trás.
Tá entendendo? Que qualquer coisa ele já sai correndo no rumo certo. Então, gente, eu quero lamentar minha querida Lourdes César, mas não vai faltar oportunidade, porque o mês da mulher é todo dia, o dia da mulher é todo mês, e o mês da mulher é todo dia. E não vai faltar oportunidade, que você fique logo bom, e ao mesmo tempo eu já fico dizendo, bora cuidar. Como eu sou a moda antiga, esses respingos aí para criança, para pessoas idosas, é bom, a sombrinha velha de guerra, tá entendendo? E não é fácil, porque atendimento médico é problemático. Ela conseguiu na Unimed, né? Mas o SUS só é bom para os caras que dizem que é bom. Não é muito bom assim, não. Aqui, não. Não é muito bom, não. Para alguns. Para alguns. Aí nós temos uma problemática, ainda mais quando você tem muita gente precisando, aí o negócio complica mais ainda. Mais complicado do que você ter essa saúde pública bem atendida é você comprar um litro do açaí a 30 conto. Porque diz que estão falando de 50. Mas, Matoso, o futebol, calma, gente, que eu tenho que dar uma enrolada aqui, porque a qualquer momento pode mudar. Eu posso terminar o programa dizendo uma coisa e depois é outra. Só para vocês terem uma ideia. Mas eu vou começar com o MacGyver. Ele, meia-noite, os trocados, eu digo, eu vou dormir, pô. Ele mandou isso daí. É? Ah, não, desculpa, antes do MacGyver, tá vendo? É porque chegou a notícia do MacGyver, mas bora essa da corrida da mulher primeiro, bem da mulher. Mulher é mais agradável, mas, aliás, tem que botar mulher mais na federação, viu? No futebol para dirigir, porque são as mesmas lambanças de antes, pô. A mesma lambança, pô. Com tanto dinheiro público colocado no futebol do Pará. Vamos à corrida da mulher. Mas isso aí é um marmanjo. Grande Valmir Seabra, lá de Salinas, mandando informação sobre a corrida da mulher. Eu disse, mas rapaz, só tem homem aí. Eu disse, não, Matoso, é a corrida da mulher, mas participa homem, mulher, criança, idoso. Vai passando o vídeo aí. São fotos que foram enviadas lá de Salinas, tá certo? Uma corrida muito interessante, a participação da comunidade, da sociedade, de visitantes. E a gente vendo um trabalho, inclusive, uma agregação da corrida da mulher com a gincana ambiental, uma outra transação, onde as pessoas saem coletando a sujeirada que os civilizados colocam. Civilizados, imagina. Eu queria ver a cara de alguma dessas pessoas que jogam essa bagulhada na praia, eu queria ver dando palestra, dando entrevista na mídia. Não, porque nós temos que falar, porque a sustentabilidade, e ainda mais agora, a campanha da fraternidade, Deus viu e o homem desvê e tal, porque a ecologia, bababá e tal. E o cara, pá, ninguém tá vendo, deixa eu jogar esse papel aqui, ou essa coisa de coco pelo... O coco ainda é, como é que chama? Orgânico. Mas não é para jogar casco de coco pela janela do carro, né? E nem na praia. E a corrida da mulher tá aí. Parabéns aí, em breve a gente divulga melhor ainda, vai mandando ver o cara Valmir Seabra, parabéns pela iniciativa, vá mandando suas informações, inclusive mandou uma imagem impressionante lá da praia de Salinas, né, que abriu tudo por lá. Aí alguém me disse assim, olha, Matoso, houve problema lá em Capanema, na tua terra. Eu disse, olha, lá em Capanema, segundo estudos, a praia de Salinas, a água ia até lá Capanema. Até lá na minha terra. Tem uma professora lá que morou na Alemanha e tal, eu fui lá, tá aí a fotógrafa profissional, a Surama Soares, que não me deixa mentir, uma outra jornalista que agora me passou o nome, faz anos que eu não vejo, eu acabo perdendo um contato. Mas dente de tubarão, fossas e tal, lá em Salinas, que era em Capanema, que era praia. Então a informação, a praia de Salinas, diz a mais 60 quilômetros de distância. Pois é. Essa é que é a história do Brasil. Bom, então agora nós vamos ao MacGyver, que meia-noite os trocados de que me mandou. Olha, tá aí, Matoso, tá aí. Eu vi já de madrugada, 2h30 da manhã eu vi. Manda lá a onda de ontem da federação, os protestos, tem ou não tem, e embora nessa. E o Campeonato Paraense, Matoso, deve ser paralisado. É isso mesmo. O Clube do Remo, o Bragantino, além da Tunaluso Brasileira e também o Capitão Poço, teriam utilizado jogadores irregulares. A questão é a seguinte, Matoso, o artigo 31 da competição, do Regulamento Geral da Competição, afirma que é vedada a participação de atletas não profissionais
que completarem 20 anos de idade em 2025. Entretanto, o artigo 32 afirma que cada equipe poderá relacionar até 5 atletas não profissionais com idades entre 16 e até 19 anos completos em 2025. Logo, as 4 equipes, Clube do Remo, Tunaluso Brasileira, Capitão Poço e também o Bragantino, utilizaram-se os jogadores que tinham mais de, nesse caso, com 20 anos de idade, já com contratos amadores. O Clube do Remo relacionou o Adson, apenas um jogo, a Tunaluso relacionou o Henrico, 2 jogos, e o Capitão Poço relacionou o Daniel nos 6 jogos iniciais. Vale destacar, Matoso, que todos esses atletas tiveram seus registros atualizados na CBF como profissionais somente na semana passada, após já terem sido relacionados. E por conta disso, Matoso, o TJD condenou Capitão Poço e Tunaluso. A Tuna perdeu 7 pontos e o Capitão Poço perdeu 18 pontos. Com isso, a Laranja Mecânica, que jogaria contra o Paysandu já no sábado, fica com saldo negativo de 7 pontos na tabela, sendo rebaixada juntamente com o Caeté, que é o lanterna da competição com 3 pontos. A Tuna fica com 4 pontos e consegue se livrar do rebaixamento. Além da perda de pontos, foram multadas em R$30 mil o Capitão Poço e R$10 mil a Tunaluso Brasileira, tudo isso referente ao número de jogos que disputaram com jogadores de forma irregular. A decisão foi em primeira instância e cabe recurso. A Tuna já anunciou que vai recorrer. A Tuna está inconformada com a decisão. A gente respeita as decisões emanadas da terceira comissão do Tribunal aqui do Estado do Pará, mas a gente ainda tem recurso ao pleno e seguimos inconformados, uma vez que o atleta ele não atuou na partida, ele não participou da partida, ele não teve influência nenhuma no resultado da partida. Bom, o Capitão Poço vai recorrer dessa decisão, consideramos a decisão absurda. Devemos entrar com recurso ainda hoje, assim que disponibilizado o acórdão pela terceira comissão disciplinar. Vamos pedir a paralisação do campeonato. Entendemos que toda essa situação ela vai gerar insegurança jurídica, porque essa foi uma decisão da comissão disciplinar. Existe a possibilidade, sim, de reversão dessa decisão no pleno. Se os jogos acontecerem normalmente, nesse final de semana, existe a possibilidade desses jogos serem refeitos. Eu tenho certeza que isso vai causar prejuízos a todos os envolvidos. Então, nós vamos pedir a paralisação do campeonato e vamos apresentar o recurso. Segue você, Edson Matoso, no comando do É Pra Valer. Rapaz, eu já disse aqui para os meus parceiros, jovens parceiros, né? O mais velho é que sou eu, com 73 anos. Depois vem um Pantinha com 51. A minha filha mais velha tem quase a idade dele, vai fazer 50. Aí depois vem outro menino ali, tem o MacGyver, que tem 38, a idade do... que seria um quarto filho, que eu tenho 6, então seria o 7, mas chega, tá bom? Aí vem outro com 26, com 19. Aí de vez em quando eu tiro sarro com eles, e eu que sou velho, né? Eu já disse para ele, faz uma vinheta dessa aí. Para cada vez que acontecer uma patuscada dessa, eu botar lá, eu que sou velho, né? Porque essa história é muito velha. Eu estou falando para você, eu já me aposentei, voltei a aposentar de novo e estou voltando. E a coisa é a mesma, com um detalhe. Antigamente, os cartolas, os dirigentes chamavam de cartola, o dirigente chegava, quanto é? Pá, eu conheço dirigente que era assim, quanto é o passe do fulano? Toma lá. Olha o bicho, o jogador jogava pelo bicho, não é pelo salário. O salário, o cara acertava o salário, mas o salário atrasava, era para pagar no dia 30, mas só pagava no dia 48, no dia 52. Não, mas só tem 30 dias sim, mas atrasava, 2 meses, 3 meses. Aí, vão lá, entrem em campo e ganhem. Aí o diretor pagava o bicho adiantado. Agora não, o salário já está garantido, pô. Tem uma série de garantias de lei. É assim, eu não estou dizendo, antigamente era um negócio meio escravagista, né? O Garrincha que o diga, coitado, o que ele jogou com infiltração no joelho, no tornozelo, foi uma festa. Tinha que jogar, porque só jogando é que ganhava. Eu conheci jogador de futebol que às vezes pegava e pedia dinheiro emprestado para o técnico. Aí o técnico disse, meu filho, você vai ou não vai me pagar? Eu disse, professor, aliás, não era professor, era seu. Seu Panta, o senhor não me coloca para jogar, eu não ganho bicho, eu só posso lhe pagar o empréstimo se
Aí ele, tá bom, entra aí, aquece, nos 5 minutos finais. Estava 8-0 pro time dele, ele botava que era para pagar. Acontecia essas coisas. Se a gente for contar a história do futebol das antigas, hoje não. Hoje o cara tem procurador, tem empresário, tem staff, tem um diacho 4 e tem um salário bom. Não é a maioria dos jogadores, tá? 84% dos jogadores, mal e porcamente, ganham 1,5 salário e olhe lá. Eu estou te falando de um grupo da elite do futebol. 6% talvez no futebol. Mas são os que estão aí na mídia, os que são os que recebem contratos. Então, é isso que eu estou me referindo. Mudou. E aí eu perco para a inscrição errada, para o não cumprimento do regulamento pior. O outro time já sabe, deixa, eu vou perder. Mas se eu perder, eu vou protestar e eu quero é ver. Quer dizer, o outro sabia que o cara estava errado, ou estaria errado, que eu não vou dizer que está, porque essa tese está sendo derrubada. É tanta da onda. Gente, é por isso que a matemática é exata. 2 mais 2, 4. Mas no futebol, 2 mais 2 nem sempre dá 4. Dá 13,5, dá 14, aí por isso que dá essa lambança. E não tinha esse monte de dinheiro público. O campeão, se você pegar o borderô da federação depois de um jogo, é dinheiro que você não sabe para onde vai. Aliás, sabe, porque diz lá um bocado de coisa. É lanche, é segurança, é isso, é aquilo, é serviço, é diabo 4. E eu perco por uma letra de um artigo no regulamento. Pô, Matoso, é por isso que tu não trabalha, que tu fica falando demais, aí os caras dizem, não, esse cara fala muito. Mas eu não estou falando nada errado. Tanto, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Hoje de manhã, fiquei trocando, consegui, que o menino dormiu tarde, eu dormi mais cedo. Eu fui dormir quase meia-noite, ele deve ter dormido 1 hora. Mas eu me acordei 2h30, fiquei ali enrolando, até quando eu vi o material dele. Eu fiquei conversando com ele. E aí, Magave e tal, mas olha, o Remo e Bragantino não foram punidos. Aí ele diz assim, Remo e Bragantino vão ser julgados na outra semana, porque também incorreram. E até 0 hora de hoje não havia absolvição, porque eu ouvi uma informação de que Remo e Bragantino tinham sido absolvidos. Ele disse, não, até 0 hora não. Haverá outra sessão para julgar Remo e Bragantino. Baseado na denúncia contra Tuna e Capitão Poço, o TJD denunciou o Remo, aliás, a Procuradoria, né? É tanto do nome que se envolve. A gente quer saber da pelota, né? A gente quer saber da la bola, la boleta. Na bola. Aí, porra, é TJD, é Procuradoria, é Ministério Público, é FPF, é FD, vai feder, não fedeu, e o campeonato vai ou não vai. Já disse que eu vou terminar o programa e não terei a certeza se vai ter ou não. Aí haverá outra sessão baseada na dental. Por isso haverá outra sessão e a paralisação do campeonato. Isso às 8h30 da manhã. Aí, aí eu disse assim, porque caso haja o jogo, poderá ser invalidado. Você viu o que disse o advogado aí, né? O advogado do Capitão Poço. Caso o Remo e Braga sejam condenados por conta da mudança de posição na tabela. Aí eu soltei um áudio aqui, deixa eu ver se eu posso colocar esse áudio. Ficar aguardando. Eu acho que eu não disse nada demais. Mas chegou um boato aqui. Vai ter jogo, vai ter jogo. O Agripino Furtado gravou um áudio lá para aquele microfone aberto para a Clepe, dizendo, vão entrar com uma liminar, joga e depois protesta. Pois é, e a cagada vai ser maior, né? Opa, tirei isso aí, que eu tenho algumas que eu chamei palavrão. Que eu disse, no ar eu vou dizer que isso está uma zorra, mas por trás eu vou dizer que isso está uma pupunharia. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aí ele disse assim, aqui, chefe, cheguei agora e permanece do mesmo jeito a nota. A federação mandou uma nota dizendo ontem, e estava valendo até ainda agora, até este momento. A Federação Paraense de Futebol disse, não fomos notificados, portanto a tabela está mantida. Entendeu? O que é que a gente está conversando? Como a federação não foi notificada, a tabela está mantida, portanto haverá o jogo hoje, ou haveria. Está entendendo? Aí ela precisa ser notificada para poder tomar tal decisão. Me informou aqui uma Gabi. Aí eu contei e tal, aí a gente ficou rindo, porque a gente jogou uma piadinha, eu disse, alguém com o maior poder de todos tem que chegar e dizer assim, bora parar com isso, e bora conversar e bora se acertar.
e embora tocar o campeonato. Porque, gente, é um desastre não ter jogo. É uma vergonha quando a gente ficou falando, depois de um sucesso todo, aí os coleguinhas lá de Goiás podem encher o saco, porque eles falaram mal do Remo e Paysandu, né? Aqueles dois de Goiânia lá que ficaram falando mal das torcidas de Remo e Paysandu, eu não sei o que é que eles queriam. Uma festa linda daquela que até a Europa festejou, um jogo que só valia pela tradição, não valia nada no campeonato, e a torcida fez uma maravilha, e os colegas lá de Goiás, dois cronistas, falando, questionando aí e tal. Aí tá. Aí já é outra situação que eu disse que alguém poderia chegar, bora parar com isso, bora fazer o jogo. Isso é outra situação, já são acertos entre os deuses, meros mortais como nós, só olhamos. Aí ficou esse papo por aqui, mas eu só estou divulgando o que eu posso. Estou aqui atento e monitorando os desdobramentos. Qualquer coisa, me informa aí se tiver, tá? Porque agora eu já estou no ar. O Remo e o Bragantino deve ocorrer o julgamento na próxima semana. Aí, numa outra aqui, o Aguilera está preocupado por conta do planejamento da equipe para a Série B. Tanto o Aguilera como o Antônio Carlos no Remo. Tanto o Aguilera no Paysandu. Os dois times estão se preparando, gente, para voltar para a Série A, investindo milhões de reais, pô. Aí você vai parar por uma baboseira regimental do campeonato, pô. Desculpem. Desculpem. Se é que houve baboseiro, eu estou me baseando no recurso dos clubes que se consideram prejudicados. Isso é um absurdo. Eu estou na sala aqui, eu fico aqui ligado, me manda mensagem e tal. Até agora, nenhuma novidade. Às 9 horas, o Remo, caso seja condenado, perde apenas 6 pontos, 3 da vitória e 3 da punição. Pois o Adson, o jogador do Remo, ele foi relacionado apenas no jogo de estreia e não entrou em campo. Mas a alegação de outros é assim, não interessa se entrou ou não. Se ele estava na relação e assinou a súmula, ele é considerado como... Mesmo que não tenha jogado, ele jogou. Coisas da lei. Aqui, acabei de ser informado de que a rodada vai acontecer. Outra informação dele. Tá entendendo? Porque eu disse para ele antes, vocês ouviram que eu gravei aqui, eu disse, olha, um boato aqui, eu fui na padaria. Vai ter o jogo. Fui na padaria aqui. Fui comprar o jornal. Está aqui o jornal. Comprei hoje aqui o jornal. Governo zero imposto para reduzir preço de alimentos. Essas conversas. O alimento continua caro. Dorival Júnior convoca a seleção com o Neymar. Neymar, já te disse, joga 10 bolas para ti, 5 para ti, tu joga com quem tu quiser, pega helicóptero, a menina que tu gosta, os teus amigos, papapá, e as 5 para a seleção brasileira, para 200 milhões de brasileiros. Aí eu quero ver ninguém te segura. Mas se continuar o mesmo de antes, as decisões da Justiça ameaçam Parazão 2025. Essa notícia que está aqui. As manchetes que estamparam hoje, eu quis ver a versão, porque eu vi aqui sobre a escola, a Grande Rio, que questiona o negócio do ponto que tiraram lá da Grande Rio, que isso também está protesto lá. Mas lá, é bom a gente aprender com os caras lá, porque eles vão decidir. Pode ficar antes do desfile das campeãs, que vai ser amanhã, eles decidem lá. Tá entendendo? Lá não tem conversa, vale o que está escrito lá. Aqui, pelo jeito, não vale. Porque cada um diz uma coisa, mas um outro informante meu acabou de passar aqui, disse, Matoso, o doutor André Cavalcante, que sabe muito de justiça, foi presidente do Remo, dirigiu com brio São Raimundo de Santarém, hoje desenvolve um trabalho importantíssimo no campo do direito na Federação de Futebol. O Mário Quadros, aliás, colega da Marajoara, jornalista muito importante, Matoso, a afirmação de que vai ter a rodada. Já, eu vou só botar mais esse áudio aqui. Ah, essa é a nova. Chegou agora, é isso aí? Essa que chegou agora. Tribunal de Justiça Desportiva. Está aí, eu posso ler daí, né? Joga daí. Diante do exposto. Olha aí. Indefiro o pedido de suspensão do Bomba. Essa é a última. Portanto, o Tribunal de Justiça Desportiva do Pará, diante do exposto, houve lá uma explicação, indefiro o pedido de suspensão do Campeonato Paraense de Futebol Série A 2025. Espera um pouquinho. Mantendo-se o regular prosseguimento da competição. Aí vem um número... Assim sigo, portanto, o mesmo entendimento e convicção, reforçando que não há elementos novos que justifiquem nova decisão em conformidade com a decisão anteriormente proferida.
Destaca-se ainda que o julgamento da denúncia ainda está pendente, podendo não ocorrer condenação pelo artigo 214 do CBJD. Dessa forma, caso não haja condenação, não haverá perda de pontos nem modificação de tabela do campeonato, o que reforça a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar, ou seja, o perículo e mora necessário à concessão da liminar. A decisão, diante do exposto, determina a reunião por conexão dos processos patati patatá, porque deixa a terceira comissão disciplinar do Dr. Helder Gifone para que sejam julgados conjuntamente garantindo a uniformidade das decisões de estabilidade da competição e indefiro o pedido de liminar formulado pelo Clube Bragantino, mantendo-se inalterada a classificação do campeonato e a tabela de jogos conforme estabelecida pela entidade organizadora. Acabou. Está no site oficial. Tá agora, essa informação, eu estou dando essa sequência, gente, porque, e essa nota, o Mário Quadros chegou a me falar, esse colega Mário Quadros. Foi fotógrafo jornalista do Diário do Pará, hoje trabalha na bancada com Valdo Souza, na Super Marajoara. É um cara que desenvolve um trabalho e a gente ficou trocando informações, ouviu o Guerreiro, ouviu o Cláudio Guimarães, ouviu o MacGyver, estava ouvindo o Paulo Fernando, a gente ouviu o RS, esse menino aí, do Ronaldo Santos, que está fazendo um belo trabalho nas redes sociais, tá certo? Então, é um monte de informações e a afirmação do próprio do André Cavalcante que eu falei. Mas eu vou botar mais essa aqui, do áudio de ontem, depois de toda a escaramuça, todo mundo aí entra, o Agripino Furtado. Foi um cara que, quando eu comecei a carreira, eu fui lá na Tuna, foi o meu primeiro clube a cobrir futebol, quem eu vejo encontro o Agripino. E o Agripino, um antigão, aí ele, às 19h11, todo mundo, os radialistas, jornalistas, corneteiros de plantão, fofoqueiros que torcem contra, os a favor e tal, aí ele entrou com essa aqui. Vale. Eu aposto que o campeonato não vai parar. Assim que a federação tomar conhecimento oficial, ela vai entrar com medidas capazes de não suspender o campeonato. Aí tem recurso obrigatório para o STJ, para o pleno do tribunal. E quem perder recorre ao STJD lá no Rio de Janeiro e vai demorar muito. Então o campeonato não vai parar, pode acreditar. Palavra da experiência, pô, tem que tirar o chapéu pro velhão. Hoje o nosso querido Agripino Furtado, eu acho que ele mora mais dentro do mato do que eu, porque o sapo pé da casa dele canta mais alto do que o meu, né? Já? Terminou o programa? Está terminando já, né? Então, não, o assunto é esse. O assunto é esse. Ainda tem quanto tempo para eu falar mais aí? Acabou já? O tempo está acabando? 3 minutos. Tá. Não, é esse o assunto. Não adianta eu botar jogador para falar. O Edilson disse que está pronto. O Rodrigo disse que perdeu o encametar por causa do barulho do carnaval, o barulho do foguete, a viagem longe, que agora a história é outra. Esse é o papo que está aí na Remo TV, na Papão TV. O assunto é este aí. Uma coisa eu digo no tempo final. Gente, pelo amor de Deus, um campeonato milionário como o do Pará, com o governador Helder Barbalho bancando esta competição, com um borderô que, quando você abre a lista de custos, Paysandu pagou 50 mil para jogar agora esse último jogo. O Remo, que o Fenômeno Azul vivia lotando lá, também pagou o penúltimo jogo. Mas quando você abre a lista de dívida, de custos, é um absurdo você não ter um básico. Não, vou protestar isso aqui porque o cara tem 17 anos, não sei o quê, tem 18, infringe o código do parágrafo D, não sei o quê. Pô, pelo amor de Deus, pô. Por favor. Pera lá. Vamos lá. Eu tenho uma reunião de conselho técnico. É besteira que eu vou falar? Besteira é isso que está se fazendo aí. Uma ameaça da competição, que vai ter, eu também acredito que vai ter. Pode até mudar da hora. Mas vamos lá, eu tenho uma reunião de conselho técnico, onde eu reúno todos os dirigentes de clube. Eu reúno a cúpula da Federação Paraense de Futebol, creio, com pessoas jurídicas. Está aqui o regulamento, está aqui a tabela, está aqui a fórmula de competição, está aqui o respeito do código do estatuto do torcedor, não sei o quê, ok? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Assina aqui todo mundo.
Tá tudo claro, assim, aqui todo mundo. Gente, eu sei que eu estou falando de uma forma leiga, mas os caras têm os mecanismos legais. Os homens lá estudaram, estão sendo bem pagos. Além das rendas, além dos patrocinadores, a verba poupuda que o governo do Estado está derramando lá, pô. E a gente se atrapalha com um negócio desse, do artigo 31. Por favor. É incabível. Incabível. Outra coisa, como é que o time de lá supõe que o de cá está errado? E não avisa. Ele quer que o outro se ferre. É assim que a gente vive, é a sociedade que vive. Vive ou vive, né? Tá mais para viver do que para viver. É assim que a gente vive. É para se quebrar, é para se estribuchar, quando seria mais fácil dizer esperar o erro do outro para eu me dar bem e se prejudicar todo um calendário. Bem, pelo jeito, o bom senso dentro da legalidade vai prevalecer, porque também mudanças que teriam ocorrido no regulamento do campeonato estariam infringindo a norma geral, vamos assim dizer. A lei maior é o que vem da CBF. Aqui não supera de lá. É igual a história da vaga da Copa do Brasil, que quiseram mudar aqui, e o São Francisco perdeu fácil. O Águia ganhou. Porque não pode mudar. A FPF não é maior do que a CBF. Então, gente, eu posso estar falando asneira, mas a asneira maior é a gente colocar a nossa competição em pleno ano da COP30. E vou repetir, sabe por quê, cidadão? Porque o que mais se paga nesse país é imposto. Quando a gente consegue ver um pouco dos nossos impostos indo para o lazer e para criar oportunidade de emprego e renda, como é feito no Pará com o Campeonato Paraense, e a gente vê uma lambança dessa, me desculpem, eu não estou falando besteira nem fazendo besteira. Mas sim quem leva a competição a uma situação como essa. Vocês me desculpem, mas a coisa é por aí, mas eu espero, terminado aqui o programa, fiquemos garantidos, mas já fica aquela dúvida, né? Fiquemos garantidos. Vai ter jogo hoje, vai ter Remo e Santa Rosa. Amanhã tem Paysandu e Capitão Poço. No domingo tem Tuna e Castanhal e vai ter Bragantino e Águia. Mas depois que eu terminar, eu não sei se tudo pode mudar. Bora aguardar. Um abraço. Que tenhamos o futebol, porque futebol é no campo. Não é com esse monte de blá, blá, blá que eu fui obrigado a fazer em função do que aconteceu aí. Um abraço e saúde, Lúcio César. Que Deus te abençoe, minha irmã, aí da RBA.